São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, onde vivem 19 milhões de pessoas. Aqui, circulam cerca de 7 milhões de veículos, produzindo diariamente algo em torno de 25 mil toneladas de gás carbônico que são lançados na atmosfera. Este é apenas um exemplo do que a ocupação humana desordenada e o crescimento caótico das grandes cidades podem causar ao meio ambiente. Mesmo nessa grande metrópole, ainda é possível encontrar áreas de vegetação natural, abrigando desde belas e delicadas flores, até mesmo grandes mamíferos. A Mata Atlântica cobria quase todo o litoral do Brasil, mas com a exploração excessiva de seus recursos, foi sendo degradada, restando apenas fragmentos que somam menos de 7% da vegetação original. No estado de São Paulo, a Mata Atlântica ficou reduzida a apenas 5%. Para preservar a biodiversidade e o patrimônio natural, foram criadas áreas protegidas por leis chamadas de unidades de conservação. Entre parques, reservas e estações ecológicas, São Paulo possui mais de 100 unidades de conservação. Próximo à área urbana, à região metropolitana de São Paulo, nós temos colados na cidade aqui o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual do Jaraguá, Juqueri, o Parque Estadual da Serra do Mar e mais incrustado na cidade o Parque Fontes de Ipiranga. O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, localizado no bairro da Água Funda, é uma dessas áreas de proteção. Dentro do parque se encontram um jardim botânico da cidade, um Instituto de Botânica e uma reserva biológica de Mata Atlântica, que preserva cerca de 1.800 espécies de plantas, 40 delas em extinção. Dentre as espécies ameaçadas de extinção, nós temos várias espécies muito conhecidas do público, como por exemplo, o pau-brasil, que foi uma planta explorada por mais de 400 anos. Temos também o cambuci, que é uma planta típica aqui da cidade de São Paulo, inclusive é uma planta que deu origem ao nome de um bairro, e hoje ela também é uma das espécies que está ameaçada de extinção. O palmito, o Euterpe edulis, que é o palmito jussara, bem característico da Mata Atlântica, uma planta também ameaçada por conta do extrativismo predatório que era feito com essa espécie. Hoje o palmito é uma das plantas que é protegida por lei. Recentemente aberta ao público, o passeio pela reserva biológica é feito por uma trilha suspensa em meio à floresta atlântica. Ao percorrer a trilha da nascente, o visitante ele vai poder conhecer um remanescente de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. E ao final dos 360 metros que tem essa trilha, ele chega à nascente do Riacho do Ipiranga, o riacho histórico às margens do qual foi proclamada a independência do Brasil. Essa área de Mata Atlântica, ela é uma área muito importante porque ela abriga cerca de 24 nascentes de água. O Jardim Botânico de São Paulo teve sua origem no antigo orquidário da cidade e mantém até hoje a tradição do cultivo, exposição e estudo dessas plantas. O pesquisador Eduardo Catarino, chefe da divisão de orquídeas, está desenvolvendo o projeto de reprodução e cultivo em laboratório para a posterior reintrodução de espécies na natureza. Para esse programa de reintrodução e até de reprodução das espécies, a gente escolhe entre as plantas da coleção aqueles clones de maior beleza, de maior vigor de plantas, para quando a gente for introduzir na natureza, a gente introduza material genético mais qualificado. A partir do momento que essas sementes vão amadurecendo, são mandadas para o laboratório de reprodução, onde é feita a esterilização das sementes e a semeadura em meios de cultura assimbiótico. E aí, a partir disso, a gente pode produzir milhares de novas plantas. Então, a Cattleya lodigese é uma espécie nativa da região paulistana, outras regiões do Brasil também, mas ocorria
muito aqui na região de São Paulo ao longo dos cursos dos rios Pinheiros e Tietê, né? Mas para não correr o risco de desaparecimento, nós introduzimos algumas plantas na coleção e estamos reproduzindo a Cattleya lodgesi. Segundo o pesquisador, a coleção de orquídeas, assim como de outras plantas, garante a preservação das espécies. Ela possibilita, no futuro, vários trabalhos de reintrodução a partir do material genético depositado nas coleções. Essa aqui é uma imagem de satélite do município de São Paulo. Então aqui está mostrando em roxo a área urbana e as áreas verdes elas correspondem às áreas de vegetação significativa. Aqui embaixo a gente consegue ver essa linhazinha, o limite da APA Capivarimonus. Ela é importante devido às bacias hidrográficas. Aqui nesse ponto, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, está localizado a sede do núcleo Curucutu. Tem a nascente do rio Embu-Guaçu, que vem correndo aqui para formar a represa Guarapiranga, aqui em cima, e tem a nascente do Capivari. Estamos aqui no núcleo Curucutu, uma área de floresta atlântica regenerada que fica no Parque Estadual da Serra do Mar, a 65 quilômetros do centro de São Paulo, na divisa do município. O local era uma antiga fazenda que durante a Segunda Guerra Mundial produzia carvão para a indústria a partir da madeira de suas florestas. Além da agricultura, o corte das árvores para fazer carvão foi comum em todo o Planalto Paulista. A área de Curucutu foi adquirida pelo Estado com a intenção de proteger as nascentes dos rios Capivari e Embu-Guaçu, que contribuem com o abastecimento de água da cidade de São Paulo. Na década de 60, a fazenda foi reflorestada experimentalmente com Pinus ellioti, uma espécie exótica de crescimento rápido. No entanto, sabe-se agora que o ideal teria sido replantar espécies nativas de Mata Atlântica para manter a biodiversidade e equilíbrio do ecossistema original. Apesar de ser uma floresta regenerada, o núcleo Curucutu possui uma flora bastante rica em bromélias e orquídeas. Aqui também há a ocorrência de grandes mamíferos como antas, capivaras e onças, sendo comum encontrar vestígios como pegadas e até mesmo os próprios bichos. A gente desceu numa área aqui próxima do núcleo para preparar para um trabalho de pesquisa com aves. E aí na beira do rio tem uma prainha e aí tinha uma pegada de uma onça, provavelmente uma onça parda. Isso aqui é fezes de onça era. Esse era um veadinho. A onça comeu. Um dia desse a gente fomos fazer a trilha, né? Aí nós encontramos a onça. Não é grande, mas é um filhote. Aqui na mata do Capivarimon tem 5 tipos de espécie de onça, né? Tem a onça parda, tem a pintada e tem a pantera, a onça preta, né? E aquela onça pequena. Esse é o rio Capivari, logo após a confluência com o Rio dos Monos. É o mesmo rio que nós vimos no núcleo Curucutu na sua nascente. É considerado ali, na junção dos dois, o coração da APA Capivarimonus, né? Como o núcleo Curucutu, existem ao redor da Grande São Paulo outros fragmentos de Mata Atlântica. Estas ilhas de vegetação, consideradas de grande importância pelo patrimônio genético que guardam, formam o cinturão verde da região metropolitana de São Paulo. Essa área é reconhecida pela Unesco como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. As reservas da biosfera são áreas em todo o mundo reconhecidas pela Unesco como importantes, prioritárias mesmo no âmbito mundial, para, ao mesmo tempo, promover a conservação da natureza, da biodiversidade, da água, etc., e promover o desenvolvimento sustentável. Hoje são cerca de 500 reservas da biosfera no mundo em todo. E a da Mata Atlântica, ela envolve área em 15 estados brasileiros, lá desde o Ceará até o Rio Grande do Sul.
pesquisadores de diferentes áreas têm reunido esforços para conhecer melhor a fauna e flora que habita os fragmentos florestais que restaram da Mata Atlântica. Esses estudos recebem o apoio do programa Biota FAPESP, que tem como objetivo fazer um inventário de toda a biodiversidade paulista. E ao fazer parte do programa Biota, esse pesquisador ele se responsabiliza por fornecer a lista de espécies que ele levantou, que ele estudou, num grande banco de dados que a FAPESP está organizando, que vai permitir dessa forma a gente ter de uma forma padronizada e organizada, georreferenciada, a distribuição de todas as espécies no estado de São Paulo. Mas para conservar a natureza é preciso também a participação da sociedade. Diversas instituições têm aberto novas possibilidades de trabalho para jovens que moram nas regiões onde atuam. A vila de Paranapiacaba, ela surge em torno de 1860 em função da ferrovia. Então, o Barão de Mauá que iniciou essa ferrovia. Ele foi buscar patrocínio nos ingleses, eles fizeram uma associação e fundiram a SPR, São Paulo Railway Company. Chegamos à Vila Histórica de Paranapiacaba, no município de Santo André. Aqui é um dos locais onde acontece o projeto Jovens da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que oferece cursos de capacitação para adolescentes da comunidade em áreas como ecoturismo e reflorestamento. Esses jovens que estão aqui, eles são alguns dos 35 alunos que a gente tem aqui em Paranapiacaba, e eles estão aprendendo a fazer um reflorestamento. Estão aprendendo desde da limpeza da área, da escolha das mudas, do plantio. E na área de turismo sustentável, por exemplo, está formando monitores que fazem as trilhas aqui do parque, nas ciências de Paranapiacaba. E esses monitores, formados pelo PJ, eles já atuam nas operadoras aqui da região, todos eles trabalhando. Estou muito satisfeito com o meu trabalho, isso foi um encaixe perfeito assim para mim, por causa de que eu gosto de fazer isso e dá um retorno financeiro legal. Então, eu sou morador aqui pelo programa de jovens, assim, eu comecei a ser monitor ambiental também. Foi bem legal porque foi o que me incentivou a ir para a área da biologia, fazer a faculdade. As pessoas podem viver a partir da conservação da floresta, da recuperação da floresta, produzindo mudas, sementes, etc. Isso daí ser uma fonte de trabalho e renda para essas populações. Desenvolvendo a questão do ecoturismo, quer dizer, o bom uso dessas florestas, da floresta em pé. Ou seja, existe um conjunto onde você tenta integrar a questão de conservação, por um lado, e a melhoria de qualidade de vida dessas pessoas.